Olá, corações amigos, corações de aprendizes, que juntos nesta playlist do livro Fonte Viva, a cada dia, a cada momento, ao lermos uma mensagem trazida pelo Espírito Emmanuel, que fora psicografada pelo saudoso Chico Xavier, nos fornece mais uma oportunidade de aprendizado, mais uma oportunidade de libertação de antigos vícios de comportamento, vícios repetidos por inúmeras reencarnações. O Espírito nos alerta sempre sobre os nossos comportamentos e sobre a importância que a doutrina espírita nos traz sobre o autoconhecimento. Por isso a doutrina espírita é libertadora. Nos faz pensar, meditar, refletir, junto à instrução de espíritos tão nobres, pela misericórdia de Deus. Que possamos dessa maneira falar gratidão, meu Pai, por mais um dia, por mais um momento em que posso aprender, estudar, refletir e evoluir e crescer e assim compartilhar com outros irmãos. Hoje, o nosso estudo é a mensagem 110, que tem como título Vigiemos e Oremos. Emmanuel nos traz o início do Evangelho de Mateus, no versículo 41 do capítulo 26, em que Jesus nos disse: Vigiai e orai, para não cairdes em tentação. As mais terríveis tentações decorrem do fundo sombrio de nossa individualidade. Assim como o lodo mais intenso, capaz de tisnar o lago, procede do seu próprio seio. Renascemos na terra com as forças desequilibradas do nosso pretérito para as tarefas do reajuste. Nas raízes de nossas tendências encontramos as mais vivas sugestões de inferioridade. Nas íntimas relações com os nossos parentes, somos surpreendidos pelos mais fortes motivos de discórdia e luta. Em nós mesmos, podemos exercitar o bom ânimo e a paciência, a fé e a humildade. Em contato com os afetos mais próximos, temos copioso material de aprendizado para fixar em nossa vida os valores da boa vontade e do perdão, da fraternidade pura e do bem incessante. Não te proponhas desse modo atravessar o mundo sem tentações. Elas nascem contigo, assomam de ti mesmo e alimentam-se de ti quando não as combate dedicadamente, qual o lavrador sempre disposto a cooperar com a terra da qual precisa extrair as boas sementes. Caminhar do berço ao túmulo sobre as marteladas da tentação é natural. Afrontar obstáculos, sofrer provações, tolerar antipatias gratuitas e atravessar tormentas de lágrimas são vicissitudes lógicas da experiência humana. Entretanto, lembremos-nos sempre do ensinamento do Mestre, vigiando e orando para não sucumbirmos às tentações, de vez que mais vale chorar sobre os aguilhões da resistência que sorrir sob os narcóticos da queda. Então, Emmanuel nos fala aqui que nós renascemos aqui no planeta já com as forças desequilibradas do nosso pretérito para tarefas de reajuste. Estamos nos reajustando. Por que essas forças estão desequilibradas? Porque nós as desequilibramos. Viciamos comportamentos com o sistema nervoso completamente alterado.
situações que tudo nos abafava, né? E a gente falava ou fala, eu tenho um sistema de nervo abalado, eu sou uma pessoa assim mesmo, meu problema é o sistema de nervo. E a pessoa fala, do sistema nervoso, mas não está fazendo nada para pacificar aquilo ali. Está imprimindo cada vez mais no corpo espiritual um desajuste no sistema nervoso. E pela psicografia do Chico Xavier, André Luiz, em um dos seus livros, disse que a loucura teve como origem um comportamento de rebeldia. Então a loucura não chegou por si só, um comportamento de rebeldia. Inúmeras vezes, cada vez mais, se tornando o quê? Atos constantes, viciados, se transformando, né, em hábitos, e vai gerar o quê? Um destino completamente do sistema nervoso desequilibrado, que foi lá de trás. E ele fala, né, que na raiz dessas nossas tendências, o que sai dentro de mim? Meu instinto. Qual a tendência que eu tenho quando eu sou colocada diante de uma situação? Se eu me deixar livre sem vigilância, porque eu estou em vigilância, eu tenho que domesticar-me. As minhas feras, soltar a minha fera ninguém aguenta, eu estou domesticando, eu estou evangelizando, eu estou botando claridade, tudo é passível de ser domesticado. Então, essas minhas feras estão sendo domesticadas. Então, mas se eu deixá-las soltas, qual a tendência dela? O que eu tenho como tendência? Essas tendências que geralmente saem da gente, que a gente fala, pô, não sabia nem que eu tinha isso dentro de mim, são essas sugestões inferiores que está nas nossas raízes. Existe lá. E a gente vai ver que até nessas relações com os nossos parentes, né, somos surpreendidos sim pelos motivos de discórdia e luta lá do passado. Dentro de nós criamos também a problemática. E vamos ser tentados naquelas relações. Tentados em quê? Em sugestões inferiores. O espírito, quando vem nos influenciar, a gente pode dizer, essa influência espiritual inferior existe? Existe. Existe sim. Mas quando ele se aproxima para influenciar, ele não tira isso da cabeça dele, da mente dele. Ele lê em nós, ele sabe dentro de nós qual é o ponto que vai apertar. Esses espíritos mais hábeis, eles sabem direitinho. E aonde estava esse ponto? Dentro de mim. Vai ter eco. Ele não vai conseguir me sugestionar a uma coisa do qual eu não tenho germe, que eu já tenha combatido. Ele não vai conseguir. A gente vai lembrar, né, que o coelho sai em disparada por causa de uma cenoura. Se você botar um punhado de moeda para um coelho, uma moeda de ouro, ele não vai atrás. Agora faz ao contrário com o ser humano, para ver o que acontece. Então são essas tendências, são os impulsos, aquilo que te motiva. Então ele sabe direitinho o que eu tenho dentro de mim que vai sair em disparada. Ele conhece às vezes mais o lodo que está dentro de mim do que eu mesmo. Por isso que o escândalo há de acontecer. É o escândalo. Quando o escândalo acontece, o que a gente aproveita? Para aprender. É isso aí, estou aprendendo. Aprendendo quando isso sai dentro de mim. Olha só, enquanto eu não estava incomodado, enquanto eu estava na sombra, enquanto eu estava com a minha água fresca, está tudo bem. Aí na hora que chega o parente, na hora que chega o vizinho, na hora que chega o pedestre, enfim, a qualquer hora que vem o ser humano, até uma coisa que vem me incomodar, eu quero sair e não quero que chova, aí choveu. E o que sai de dentro de mim? A tentação, o lodo que ainda existe dentro de mim. Então, nós mesmos podemos exercitar esse bom ânimo, a paciência, né? A gente vai exercitando, porque quando isso sai de dentro de mim, junto a pessoas, junto à parentela, o que eu me lembro?
olha a escola dentro de casa, olha a oportunidade que eu tenho com aquelas criaturas que acionam o meu lado mais sombrio. Tem gente que aciona o nosso lado florido, né? A gente manda beijo porque eles acham a gente e a gente acha eles maravilhosos. Mas tem gente que vai, pá! São instrumentos, muitas vezes, invigilantes, que alguns espíritos utilizam para nos atingir. Vamos ser atacados. Então, se a sugestão que eles estão juntando junto a nós não está de falar, sai com essa ideia para lá, sai com essa ideia, vou entrar em prece. Então o outro, que outro é esse? Pode ter o nome que for, às vezes não é pessoal. É um instrumento que invigilante, ele não tem vigilância, ele foi pego ali no processo para influenciar e chegar próximo do outro e fazer a perturbação. Vai perturbar onde? No ponto mais nervoso que ela tem, mais nevrálgico que tem da situação. E ali a gente pode reconhecer o quê? Pô, essa pessoa veio para me perturbar. Ou essa pessoa está me oferecendo uma oportunidade de aprendizado. Eu venho estudando no Evangelho há dias, semanas, meses, anos, décadas, reencarnações, a boa nova, a lição que Jesus nos deixou. Eu venho estudando muito sobre a questão da paciência, muito. Venho lendo lá, está lá no Evangelho, Jesus ensinando. Jesus nos fala da fé. Jesus, eu leio aquilo de cor salteado. Eu sei qual é o salmo da humildade. Eu sei qual é o salmo do bom ânimo. E falo, leio. A lição nova, está lá na minha cabeça. A gente vai lembrar do colégio. O professor também vai lá e dá a lição nova. Hoje em dia vai lá num quadro, né? Por onde que os professores estão dando aula? No meu tempo era num quadro. Hoje geralmente é pela tela do computador. Enfim, o professor vai lá oferecer a sua lição nova para o aluno aprender e vai oferecer várias vezes aquela lição nova sobre vários aspectos. Depois vem o momento da fixação da lição. É quando ele vai dentro da aula, antes da avaliação, colocar lá o para casa dele ou durante a aula alguns exercícios sobre aquele tema. Para que servem aqueles exercícios, aquelas perguntas? Para ver se o aluno compreendeu bem. Então não adianta o aluno gravar que 3 mais 2 é 5 e não saber quanto é 2 mais 3. Perceberam? Tem gente que só aprende numa direção, mas se você mudar, ela não aprendeu. Ou seja, ela não aprendeu. Ela não conseguiu ainda entender para que serve aquela adição. Onde é que ele vai usar isso na vida? Qual o objetivo desse conhecimento abstrato, numérico? E cabe ao professor fixar essa lição várias vezes. Portanto, podemos também nos recordar que em casa temos a oportunidade de fixar essa lição. Quando o outro chega ali na perturbação, na nossa hora de sair, na hora que a gente tem um compromisso e a gente vai falar assim: isso aqui é lição de quê mesmo, hein? Peraí, deixa eu ver, o que foi mesmo que eu tenho que aprender aqui? Primeiro inspira, né? Respira, não pira na batatinha e vamos lembrar. Onde é que está isso mesmo, hein? Ah, me lembrei. Eu tenho que ter paciência. No início vai ser assim. É no manual mesmo, não está no automático não. Automaticamente a minha tendência não vai ser ainda a paciência. Perceberam isso? Tem que buscar, se eu não estou no automático, eu estou no manual. Então eu me lembro lá do Evangelho que vai falar sobre paciência, que Jesus... Aí vou buscar uma passagem lá que Jesus fala sobre paciência, vou entrar em prece, vou pedir ajuda, sim. Eu estou trabalhando, eu não sei, eu tenho que trabalhar a humildade, eu não sei tudo, eu não sei mesmo.
tanto não sei que veio aquele instinto que é falar para o outro algumas coisas na hora que eu vou sair. Não seria justo? Mas eu não vou tampar a minha emoção como panela de pressão, não. Eu não posso falar porque... Não tem panela de pressão para estourar do outro lado, não. Eu vou colocar a luz. Mas por quê? Porque isso é um teste. Eu pedi a Deus para me ensinar a ter paciência, para me dar paciência. Deus não vai me jogar uma chuva de paciência. Ele vai me jogar, vai permitir que aquela criatura acionada por uma força intemperante ainda chegue a mim para me oferecer a paciência. Como é que ela vem me oferecer a paciência? Pela lição. Tá aí o exercício. Faz aí teu para-casa. Aí a gente entra em prece e pede o quê? Ajuda espiritual. No Evangelho, né? Lá no capítulo 27, Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 11, o Kardec nos diz que quando o homem, né, ele ora, ele faz a sua prece, ele vai atrair para junto de si quem? Quem que a gente atrai na hora da prece com sentimento elevado? Os bons espíritos. E justamente são esses bons espíritos que a gente vai pedir o que para eles? Antigamente a gente fala, dá para eliminar essa criatura? Atropelamos já muito. Vocês acham que não? Quando a gente fala assim, sai da minha frente, deixa eu passar. É isso que nós fazemos às vezes. Dá para eliminar essa situação? A criatura se eu deixo, mas dá para eliminar a situação? Então não é isso que nós vamos pedir. Me dá força moral para suportar esse tipo de situação. Dai-me a força moral, né, para eu vencer a dificuldade, porque eu tenho uma dificuldade da impaciência. Eu não tenho a humildade. Eu não tenho, às vezes eu estou na hora de sair, mas eu tenho tempo. Eu estou sempre olhando para aquela criatura com uma cara de que eu sei mais do que ela, do que eu posso mais do que ela. Ela não gosta de mim, porque eu causei também um problema. Então nós somos herdeiros de nós mesmos. Nós somos herdeiros do nosso passado. A gente começa a compreender esse processo de herança que nós trazemos, a nossa bagagem. E vem junto. Onde é que você acha que esses problemas que vivenciamos lá no passado, não importa mais se foi A e B que deu causa, vocês imaginam se eles viessem como vizinhos? O que a gente faria? Não falaria mais com ele, se mudava. Mas não, vem na família. Vem bem na família mesmo, para a gente não ter para onde escapar. Vai ter que vencer aquele processo ali de desafeto. Vai ter que transformar em afeto. Primeiro existe até aquela afastamento, né, que fala assim, nem aguento ficar perto. Mas vai ter que aprender a ficar. Tem que aprender a ficar. Vai ter que aprender a gostar do jeito que aquela criatura é. É uma lição? É uma fixação de entendimento da lição do Cristo. Então são as lições vivas. Não vai vir lição escrita igual a tábua de Moisés pra gente. São lições vivas que vão surgir na esquina, na padaria, no mercado, dentro da casa, numa reunião de final de ano, numa reunião do trabalho, no trânsito. Lição viva. É parar e falar assim, peraí. O que isso aqui veio mesmo? Peraí, deixa eu tentar localizar. Eureka! No meu caso, eu sempre desculpo, é paciência. Por quê? Porque eu sei dali da minha dificuldade. Já fiz a percepção. Tem outra, mas essa que eu sei que vai surgir sempre. E aí, o que eu faço? Coloco embaixo do tapete ou eu reconheço a minha dificuldade? Eu reconheço a minha dificuldade. Vergonha é não reconhecer suas próprias dificuldades e continuar caminhando como se tivesse problema nenhum. Eu tenho que trabalhar. Então ele vai falar aqui, fixar os valores da boa vontade, do perdão, da fraternidade e do bem. Eu não tenho que fixar esse valor? Tem que ter boa vontade com o outro.
tenho que ter paciência, eu tenho que ter sentimento de fraternidade pelo outro. Então eu vou trabalhar, isso é lição viva. Então não adianta se propor, né? Ele fala aqui, atravessar o mundo sem viver essas tentações. Nós vamos ser tentados, porque elas nasceram com a gente, e se a gente não trabalhar, elas vão se alimentar da gente. Ele fala aqui, elas nascem contigo, assomam de ti mesmo e alimentam-se de ti, vão se alimentar. Se eu não trabalhar isso, eu vou dar alimento a ela. Vou dar mais impaciência, mais registro que eu reajo a si mesmo. Que eu quero ser essa personalidade, não vou aceitar. Não tenho paciência. Aí quando eu falo isso, é como se eu colocasse ali aquela resposta. Mais uma vez para aquela lição. Não. Aquilo está sendo registrado. Olha o volume, olha quantas camadas eu acabei registrando ao longo dessa vida. Não preciso nem falar das anteriores. Isso é uma panelona que eu fiz, que eu fui botando camadas. E agora é comigo mesmo. Eu que tenho que oferecer uma nova programação, um novo endereço para quando isso surge. Não para confirmar que não é impaciente. Não, acabou isso. Acabou isso. Cadê a lei de tolerância que Jesus ensinou? Cadê a questão de Jesus quando ensina sobre a fraternidade, solidariedade, a empatia, a indulgência? Cadê isso tudo? Isso é para ser usado agora. Essa é aquela fórmula para usar no problema. Aquele problema matemático, tem que usar uma fórmula para resolver. Qual é a fórmula? Muitas vezes a gente fica, qual é a fórmula que eu tenho que usar aqui mesmo? A fórmula Jesus já deu. E a gente vai encontrar aquela resposta. E ela entra muitas vezes assim no início. Por quê? Porque aquelas camadas são reativas. A gente era uma pessoa, né, que nossa resposta, pessoas responsivas, de uma forma terminantemente proibitiva ao outro. Sem espaço. Isso é muito interessante. Então a gente vai ter que combater essa planta que está nativa. Nasce com uma facilidade, essa tendência, porque eu estou mais perto do passado do que do futuro. Então é natural. Eu vou ter que atravessar do berço ao túmulo com as tentações que vão me afrontar. Provocação, antipatia gratuita, eu não fiz nada para aquela criatura. E vai ser assim. Porque isso é da experiência humana. Quem está na chuva vai se molhar. Reencarnou no planeta Terra, nós temos as nossas questões particulares, que nós vamos ter que resgatar, vivenciar. O restante é vicissitude da vida. Por que eu estou sofrendo esse calor intenso? Será que eu fiz? Não, vicissitude do planeta. Reencarnou no Brasil, reencarnou no Rio de Janeiro ou no Nordeste, vai ter sol, vai ter calor. Faz parte do kit? Faz parte do kit. Eu queria aquela situação, mas quando eu reencarno aqui, eu recebo todo um kit próprio para mim, próprio para a morada ali. Então nós vamos entender que muitas vezes queremos que o benfeitor espiritual explique por que fulano me trata dessa maneira. Por que será que fulano está me afrontando tanto? Porque na Terra existem espíritos iguaizinhos a gente, um pouquinho mais difíceis. Então é natural que eles ajam assim. É ser humano. É ser reencarnado já em outros planos mais evoluídos, não ia passar por isso. E a gente acha que é pessoal, mas não é, daquele espírito mesmo. A gente demora a entender o que é vicissitude, são coisas da vida. Não é individual, é prova do planeta, prova do momento que vivenciamos, da geração que vivenciamos. Então, isso nós passamos a compreender. E lembrando do mestre quando nos pede para vigiar e orar, para não sucumbir à tentação. Vigiar o quê? Vigiar a vida do vizinho? É vigiar a gente mesmo, né? Quando a gente começa a parar para pensar. É vigiar a gente, é olhar e falar assim, eu ainda tenho essa fera aí dentro de mim.
Tem que vigiar. Ela vai sair, eu vou domesticar. Eu vou tratá-la com carinho. Não adianta falar que eu não tenho isso. Quando eu reconheço a minha situação, a situação da tentação, que é a projeção do meu lado mais sombrio, é o que sai de dentro de mim, é meu lado sombrio, é meu lado do passado. Não tem como eu dizer que não foi meu. De onde veio isso? Veio dentro de mim. Vai vir da onde, ora bolas? É o meu lado, que já estou desajustada com ele. Eu quero uma outra situação, uma outra experiência. Então, eu já fui apaixonada por esse lado. Tanto fui apaixonada que eu repeti inúmeras vezes, reencarnações, apaixonada pela minha autobiografia, repetindo e confirmando aquilo que eu era. Achava que maravilhoso, certamente achava aquilo maravilhoso. Repetiu tantas vezes, é porque gostou. Na hora que a gente se sente incomodado de não ser aquilo que gostaríamos de ser, que nos olhamos e falamos assim, ó o quê? É meu. Tem vergonha. Vergonha é jogar embaixo do tapete e ficar conversando com os outros com aquele tapete altão para ter um boi lá dentro. Não, é meu. Então deixa comigo que eu vou resolver. E essa é a maior luta. Não é com o outro, é comigo mesmo. É o maior combate dentro de si. Eu olho e vou combater todas essas más tendências. Vou retirando. E vou substituindo, porque a natureza não gosta do zero, né? Então, o processo de substituição. Eu não quero mais esse comportamento. Então, quando eu falo, não é panela de pressão, não é para abafar e fingir que esqueceu lá dentro. Não, eu não quero mais isso, porque isso não se ajusta mais com uma nova forma de ser que eu desejo. Eu desejo seguir Jesus. Eu quero ser uma pessoa. Aí eu encontro o contrário disso. É isso que eu quero e eu vou trabalhar para isso. Então isso é compreendido. Não é porque alguém me mandou, porque alguém me colocou medo. Porque eu compreendi. A necessidade de mudança tem que vir dentro de mim. Esse é o primeiro movimento. Eu quero mudar. É uma decisão minha. E depois eu tenho que ter boa vontade para olhar, para discernir, para trabalhar, para substituir e para perseverar, porque eu ainda tenho muito lodo dentro de mim. Então eu sofrerei inúmeras tentações, porque encontrarão sempre ainda o meu lado desajustado, porque é natural. Até que eu tenha o quê? Resistência. Perceberam? Resistência para novos padrões. Então, eu escolho a resistência ou a queda dentro daquele vício, dentro daquele padrão de tentação ou daquele padrão de comportamento. Ah, isso é um vício instalado em mim. Não. Eu vou desinstalar. Se fui eu que instalei, tem que ser eu que vou desinstalar. E nós colocamos aqui no Livro dos Espíritos a questão 644 e 645. Na 644, Kardec pergunta ao plano espiritual: para certos homens, o meio onde se acham colocados não representa a causa primária, né, a primeira, de muitos vícios e crimes, o meio social onde eles se acham, tá? Responde: sim, mas ainda aí há uma prova que o espírito escolheu quando, em liberdade, no plano espiritual, o espírito desejou, né, pelo seu desejo de expor-se à tentação para ter o mérito da resistência. Ele quis, depois de inúmeras lições, nascer naquele meio, se expor para ter o mérito da resistência. Então, reparem bem que é uma prova de queda ou de resistência, ou de confirmação na queda ou de resistência de um novo padrão de mudança. Depois Kardec pergunta: quando o homem se acha de certo modo mergulhado na atmosfera do vício, o mal não lhe se torna um arrastamento quase irresistível? Ele está naquela atmosfera, está sendo influenciado por todos os lados. E Kardec, não é um arrastamento quase irresistível? O plano espiritual responde:
Não vou ler um pedaço apenas. Arrastamento, sim. Irresistível, não. Vamos dar atenção a isso? O arrastamento existe? Existe. A influência existe? Existe. Mas é irresistível? Não. Não é irresistível. Pode-se resistir. A prova é de resistência no vício. Seja qual for, se é um vício de comportamento, se é um vício por droga, se é um vício por álcool, são vícios. É isso que a gente começa a compreender, então não é irresistível. E a espiritualidade responde, olha, porquanto, mesmo dentro da atmosfera do vício, com grandes virtudes às vezes deparas, são espíritos que tiveram a força de resistir e que, ao mesmo tempo, receberam a missão de exercer boa influência sobre os seus semelhantes. É quando a gente vai falar, sabe fulano que nasceu naquela casa tal, não sei aonde, hoje é não sei quem. Tá ali. É a maioria? Não. Na escola não se formam todos. Mas ele vai servir como um exemplo. Se passou um, passam 10. Se passou 10, passam todos. Esse é lindo o raciocínio. Que a gente vai fazendo conclusões. Então, o meio influencia? Influencia. Não podemos dizer que o meio não influencia. Mas ele é determinante? Não, não é determinante. Dependendo da têmpera daquele espírito, ele vai, naquela prova, ter a resistência sobre si mesmo. Ele vai ter o autocontrole, ele vai aprender a ter o autodomínio. Então nós vamos lembrar, né, que aquele que não chora diante da resistência, porque se chora muitas vezes para resistir um vício, se chora muito, porque dói dentro da alma. Não atender o desejo, ou esse choro pela resistência, ou o sorriso daquele que vai quedar mais uma vez e continuar na escravidão. A gente vai falar, puxa, mas ele vai continuar sofrendo? Vai, porque ainda não sofreu o suficiente. No livro Boa Nova, que foi a autoria do espírito Humberto de Campos, psicografia do Chico Xavier, tem um pedacinho do texto que ele fala assim: vigia o teu espírito ao longo do caminho. Basta um pensamento de amor para que te eleves ao céu. Mas na jornada do mundo também basta, às vezes, uma palavra fútil ou uma consideração menos digna para que a alma do homem seja conduzida ao estacionamento ou ao desespero das trevas por sua imprevidência. Então, precisamos vigiar o nosso espírito, o nosso lado sombrio ser reconhecido, aprendamos a olhar e dar nome, denominar. Olha, o nome dessa emoção aqui, desse sentimento é tal. Então eu tenho que tomar coragem, reconhecer. O que é isso que eu sinto? Aí começo a buscar. É isso. Não mais jogar para baixo do tapete reencarnatório, não. Olhar e pensar assim, eu já tenho condições, eu tenho material para trabalhar com isso. E eu vou pedir ajuda espiritual para me dar força moral para resistir a essa tentação. Ao ponto que um dia, essas tendências que saiam de mim já não sejam mais inferiores. Eu vou aprender a automatizar no bem. Por enquanto eu não estou no automático, eu estou no manual. Busco Jesus, entro na prece, busco uma lição, um estudo, para buscar força moral. Mas um dia, de tanto eu fazer isso, eu estarei no automático. Por isso, nós podemos, né, lembrar, ao final, de pedir a Deus, de pedir a Jesus, que nos ajude
a reconhecer as nossas dificuldades, né? As nossas fragilidades, as nossas tentações. Quando a gente reconhece, a gente passa a ter condições de reeducá-las no bem, na prática do bem. Me ajuda, Senhor, me dá forças para reconhecer. Coragem, Senhor, para modificar tudo isso que eu tenho condições de mudar. O Senhor me deu a condição dessa lição viva, que a cada dia, a cada momento, eu já rapidamente, mas prontamente, reconheça, Senhor, a lição que me cabe no dia de hoje. Que dessa maneira, então, companheiros, com desejo sincero, que Jesus envolva todos nós, que os nossos amigos espirituais nos protejam e fortaleçam a nossa moral, o nosso entendimento, para vencermos a nós mesmos. Muita paz e muita coragem para todos. Graças a Deus.